aula sobre elementos visuais. Então, conversando um pouquinho mais sobre formas geométricas e formas orgânicas, ok? Na semana que vem, nós vamos comemorar o dia 7 de setembro. E você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Então, aconteceu a independência do Brasil. E eu vou ler aqui para vocês uma historinha, tá? O que aconteceu nesse dia? O Brasil ele fazia parte do reinado português. Isso foi há muito tempo, bem antes de 1822. E aí Portugal, ele nos explorava, levava as nossas riquezas para suprir as necessidades vindas lá da realeza. E nossa aristocracia começou um movimento para livrar o Brasil do imposto e do sofrimento. E aí o nosso príncipe regente da época era o Dom Pedro. Então ele era muito famoso e quis romper com Portugal, tendo sido muito corajoso. No Riacho do Ipiranga, ele deu um grito muito forte, levantando a sua espada, e ele gritou: independência ou morte. Então, estava feito. O Brasil virou uma nação e Dom Pedro virou o rei depois da coroação. Foi em 7 de setembro que Dom Pedro declarou o Brasil independente e a história perdurou. Por isso, comemoramos exaltando o Brasil. Viva o nosso país, a nossa pátria mãe gentil. Esse é um texto da Mariane Biggio, de setembro de 2012, que ela fez. Então, gente, para comemorar, né, o dia 7 de setembro, depois da proclamação da República que veio mais para frente, o que aconteceu? Foi criado a bandeira. Mas a primeira bandeira do Brasil, ela foi criada em 1822. E essa aqui, ó, a bandeira imperial. Foi a primeira bandeira que foi feita. E ela era composta por um losango amarelo também, sobre um fundo verde, ó, com o brasão das armas do príncipe no meio. Depois, foram feitas algumas tentativas de outras criações de bandeira e foi então, né, definida a bandeira do Brasil, que é essa que nós temos até hoje, que é um retângulo verde, um losango amarelo, o círculo azul, né, e a faixa escrito Ordem e Progresso. Essa bandeira, em 19 de novembro de 1889, a bandeira foi adotada oficialmente, essa aqui, ó, em 1889. Então, ela é nitidamente inspirada na bandeira imperial, tá? E o que essas cores significam? Vocês sabem o que elas significam? Olha só. O verde significa, tá aqui, deixa eu mostrar aqui nessa outra imagem para vocês. O verde simboliza a Casa Real de Bragança, pela parte de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. O amarelo simboliza a casa da sua esposa, a imperatriz Leopoldina, casa de Habsburgo. Porque ela era austríaca, né? Então é difícil de pronunciar esse nome. E o céu azul estrelado representa o céu na noite da proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Então, o que vocês vão fazer para a gente comemorar, né, o 7 de setembro, que simboliza o nosso Brasil, a nossa independência? A bandeira do Brasil. Então, vocês vão desenhar um retângulo, tá? Um losango, né? O círculo e a faixa. Então, vocês vão usar as formas geométricas para fazer a bandeira, que é composta por essas formas geométricas. Depois, vocês não vão pintar. Vocês vão preencher os espaços com pedacinhos de papéis picados, tá? Vocês podem fazer recortes de formas geométricas, ou então vocês podem simplesmente rasgar pedacinhos de papéis, tá? E daí vocês vão colar. E aí vocês vão colar nas cores referentes às cores da bandeira do Brasil, né? O verde no retângulo, o amarelo no losango, o azul no círculo e a faixinha branca e as estrelinhas, se vocês conseguirem fazer a colagem das estrelinhas, tá? Aí, galerinha, olha só. Professora, mas eu não tenho papel nessa cor. Então, daí vocês pegam um pedacinho de papel e pinta, né? E daí faz os recortezinhos. Essa técnica a gente chama ela de mosaico.
E daí vocês também já vão observando as cores que a gente está usando. Que a gente está usando duas cores primárias, que é o azul e o amarelo, e uma cor secundária, que é o verde, que é a mistura do azul com o amarelo. Que aí nas próximas aulas a gente vai estudar as cores primárias e secundárias. Combinado? Aí vocês vão enviar uma foto do desenho para nós, tá? Para as professoras, para a Cris e para a Tati, e anexar aqui, beleza? Um beijo e até a próxima aula.